mais, a gente tá cansado. Mãe tá exausta, mãe tá cansada, é sempre a mesma resposta. Aqui a gente às vezes fala de solução, mas na prática não tá acontecendo. Então essa mãe tem direito sim de falar. O ano já começou e muitos alunos estão sem mediador. Vim para Santos porque Santos era referência. Eu cheguei aqui, era uma mentira. Quando eu fui olhar a câmera, os autistas estavam separadamente na hora da refeição. A inclusão não existia. Tinha 3 autistas comendo sozinho e as outras crianças estudando. Depois os 3 autistas foram retirados do refeitório para crianças típicas comerem. Isso não é inclusão, eu vi com meus olhos. Na hora da crise do meu filho, eu vi uma mediadora que não era a mediadora do meu filho, por isso que eu falo, elas não estão aptas para trabalhar. A crise do meu filho começou por causa de uma cenoura. Tá? Se é algo que incomoda ele, ele consegue te falar, porque ele faz terapia para isso. Ele pediu para a mediadora, tira a cenoura para mim do prato. Era só ter tirado a cenoura, tinha evitado uma crise de uma criança. Tá? Ele surtou, entrou em crise, correu para um lado, correu para o outro, chegou na outra mediadora com outra criança autista, apontando o dedo para o meu filho, ele estava gritando. Tá? O meu filho piorou na crise, começou a jogar cadeira, a crise vai aumentando. Se você não sabe cuidar, se você não sabe amparar, a crise aumenta. Tá? Ela, a mediadora dele da OS, pegou ele por pelas costas, agarrou ele e foi descer uma escada. Tá? Eles caíram antes da escada, graças a Deus. Porque ele se segurou em alguma coisa, ela não aguentou, porque ele é muito grande, ele é muito forte. Hoje eu poderia estar aqui sem meu filho, porque ele poderia ter descido a escada abaixo. Quem é responsável por ela? Porque elas não são aptas a trabalhar. O autista precisa do vínculo. Então, assim, o vínculo, até começar, o primeiro ano dele no Carmelita, ele teve 8 mediadores por ano. No segundo ano, ele teve 5. Esse ano, a gente já está na segunda. Toda vez que tem essa troca, volta do zero, ele para de comer. E agora, não posso falar com a Karine. Não tem plano de desenvolvimento do material de apoio. Não tem nada. A gente não sabe quem está com eles. Eles não têm formação, eles não têm nada. Dia 10, começou as aulas. Na escola do meu filho tinha 2 mediadores para a escola inteira. Diante de todas as falas, qual seria a solução hoje para que a gente pudesse mudar a rota dessa caminhada? Peraí. Sim, mas o concurso a gente não consegue assim, correto? De um dia para o outro. Nós vamos caminhar para isso. Tá? Nós vamos caminhar para isso. Eu entendo que você está sendo secretário de Educação agora. Só que assim, o Rogério Santos já era prefeito. Quando foi feito esse edital, ele já era prefeito. Já foi tentado isso na pandemia, de serem profissionais apenas com ensino médio. O que eu estou vendo é um ataque sistemático aos direitos dos especiais. A gente não precisa, a gente precisa ter pedagogo. A gente não tem que ter achismo, a gente não tem que ter uma criança, um adolescente que está saindo do ensino médio, que está começando a vida agora, para cuidar dos nossos filhos, para auxiliá-los a se alfabetizar. Enxerga o nosso lado, tenta ver pelo nosso prisma, que está todo mundo aqui cansado. Eu não sei você, eu estou exausta de falar com a CEDESP desde 2018 e nada. Daqui a pouco meu filho vai para o ensino médio, daqui a pouco ele é problema entre muitas e todas as aspas do Estado. E aí, meu filho vai sem ser alfabetizado para o Estado, porque o meu filho é autista nível 1. Meu filho tinha toda e qualquer capacidade de ser alfabetizado e ainda não está. Por quê? Porque não tem um profissional de apoio e quando tem ele não faz o que é devido. Como eu já disse, não concordo com esse critério de ensino médio. Já disse a todos aqui, né? Mas para a gente caminhar para uma solução, eu preciso cancelar esse edital, que seria um tremendo prejuízo, né? A qualificação, ela é aquela que a gente espera agora? Não.
mas pelo menos a gente tem algo que está lá respaldando. Ainda tem muitas aqui que ainda não estão e que eu preciso alcançar isso. É um compromisso meu com vocês. Nós vamos fazer esse próximo edital juntos, né? Enquanto isso, logo, já foi colocado isso aí, que a partir daquele ano seguinte, né, que era o ano do começo do ano, foi feita a pandemia. Foi colocado que as mediadores teriam que ter pelo menos ensino médio. Detalhe, pelo menos magistério. Agora a gente está retrocedendo. Tem mediador na escola da minha filha que é trabalhador no comércio. Pô. Então, o problema é o seguinte, vai mudar o edital, minha filha está todo mundo ano. Vai mudar o edital para mim, é porcaria nenhuma. Com o que foi feito no ano passado, não concordo. A gente tem que chegar a um bom senso, né, a um equilíbrio nessa contratação, né, dessa pessoa, da qualificação dessa pessoa, né, e que esse profissional dentro desse edital ele não seja interrompido ano a ano. Nós estamos muito preocupados, sim, e vamos encontrar soluções. Já recebi o sindicato, o Cássio, ele sim propõe há anos, né, Cássio, propõe uma solução por meio de concurso. O processo que está lá não é o ideal. Né, você querer que um profissional com pedagogia, né, com toda experiência, aceite um salário mínimo, praticamente, para poder menos de um salário mínimo, né, é difícil. E eu sei que recentemente houve uma mudança. Antes era um profissional para cada 3 crianças. Esse ano a informação que eu recebi é que um profissional para 5. Já não dava conta, né, e agora a gente tem aí um número maior de crianças para serem atendidas. A gente a cada ano vai vendo as coisas piorando. O ano passado a gente não iniciou nem com o número do ano anterior de país. E assim as coisas vão piorando. Isso tem um porquê, a terceirização, né, que a gente acaba retirando profissionais de qualidade e acaba fazendo a precarização. Há um compromisso nosso de sentarmos de imediato para que a gente consiga pensar na construção desse edital conforme foi dito aqui, com critérios que realmente atendam às nossas necessidades. E eu proponho a criação de uma comissão para a gente construir esse edital. O cerne todo da questão aqui que a gente tem, o nosso problema, esses mediadores não nos bastam. Por que lá na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, foram feitas várias mudanças? Antes de 96 nós tínhamos uma ideia de assistencialista, de apenas cuidar dos nossos filhos, porque a gente tinha que sair para trabalhar, enfim, e nossos filhos estavam ali depositados. E isso foi mudando, e nós fomos entendendo que, de repente, o magistério já não era mais o suficiente, que era uma formação de ensino médio, certo? Então, por que a gente achou que que esses mediadores tivessem uma formação de ensino médio, se a gente entendeu que dentro da sala de aula já não bastava mais o magistério, que então precisaria ser feita uma formação superior de pedagogia infantil e anos iniciais e assim por diante. A gente tem que se unir e não aceitar mediadores, tem que entender então qual é essa profissão, porque eu falo para vocês, como profissional da área, não existe uma formação em 6 encontros e nem nada do gênero. É muito mais complexo. Você precisa de um entendimento de desenvolvimento humano para você lidar com outro humano nesta condição ou nestas condições. Isso aqui é um espaço de governo. Que bom que o governo está abrindo um espaço para debate. Isso é um ponto positivo. O segundo, a Audrey acabou de dizer que tem uma política pública equivocada e que essa política equivocada não é de hoje, que é algo que a gente já vem dizendo há bastante tempo. E essa política equivocada, ela foi aprofundada, porque muitos e muitas que estão aqui em 2020 estavam conosco, na praça pública, sem vacina, com máscara de pano, lutando contra a terceirização das cozinhas escolares e da educação especial. Porque foi exatamente naquela conjuntura que esse processo se deu. E já naquela época, nós já tínhamos um problema gravíssimo de redução salarial e desvalorização dos profissionais do magistério em geral e um processo de terceirização por meio de OS crescente. E esse problema, ao invés de ser
resolvido, ele se aprofundou de 2020 para cá. Quando, na verdade, ali em 2020, a maioria esmagadora dos profissionais que estavam há anos com as crianças foram retirados do projeto mediador de um dia para a noite. Isso foi um erro crasso cometido pela gestão passada. Foi um absurdo você retirar todos os profissionais que estão atendendo há anos e têm vínculo com as crianças. Isso é um absurdo. E até hoje, essa abertura de inscrições para mediadores da rede, que são profissionais com formação, ela não se deu nunca mais para todas as escolas. Ela foi sendo reduzida. Para o professor da rede, que tinha 86 escolas para escolher, cai para 60, cai para 20, cai para 30, cai para 12, então, obviamente, como profissionais, você vai buscar organizar a sua vida no início do ano e não contar mais com esse trabalho de mediação. Uma síntese fundamental foi essa. Está errado a forma como se faz educação especial em Santos. A segunda também é fundamental. Não dá para fazer educação especial com leigo. Se a gente juntar todo mundo aqui que está nessa sala para consertar o motor do carro que pifou lá embaixo, pode juntar 200 aqui. Se ninguém for mecânico, não vai sair. É a mesma coisa. Pode ter 20 profissionais ditos mediadores. Se ninguém tiver formação, não vai adiantar nada. 2 ou 3 profissionais bem formados em educação especial, e o nome desse profissional é docente, é professor. Professor formado em pedagogia e com especialização em educação especial. Esse profissional vai chegar na unidade escolar e vai desenvolver um trabalho de excelência e vai, inclusive, junto com os demais trabalhadores que têm menor experiência em educação especial, desenvolver esse trabalho de forma coletiva. Se faz educação com especialização. E nos postos de trabalho da educação especial é onde a especialização é mais necessária. Então, a criação de 2020 para cá, de mais de 1.200 postos de trabalho em educação especial, nós não estamos aqui para dizer que é desnecessária. Não é, não. Tem mais é que ter 1.200 para mais profissionais de educação especial, mas todos, sem nenhuma exceção, com formação mínima em magistério, pedagogia e num processo de formação de educação especial. E a gente não precisa de lei federal para isso. Toda a legislação, como política de governo, está posta. Nós temos o cargo da prefeitura para profissional do magistério, para pedagogo e para especialista em educação especial. E tem 115 profissionais na lista vigente do profissional de educação especial 2. Precisa chamar todo mundo e abrir um novo concurso. Tem medidas imediatas. Chamar todos os professores de educação especial 2 da lista vigente. Medida 1. Abrir inscrições para todos os professores da rede, não para 12 escolas, para as 86 escolas. Para todas as escolas. Nós vamos ocupar, nesse momento, todos os postos de trabalho em educação especial? Não. Porque houve um sucateamento histórico na educação para desmontar o serviço público para entregar para a UES. E não é de hoje que a gente está dizendo. Nós estamos dizendo isso há muitos anos. Aqui tem 30% da balança comercial brasileira, uma das maiores arrecadações do Brasil, 6 bilhões. Nós não podemos nos contentar com pouco. O que nós temos que fazer? Nós temos que continuar a mobilização para pressionar a Audrey. E ela sabe disso, né? E nós temos que buscar outros espaços. O Conselho Municipal de Educação, a Câmara de Santos, as ruas. Porque o Rogério Santos, ele vai escutar a gente aqui de dentro, mas ele vai escutar melhor lá na Praça Mauá, para o povo todo saber. E a gente vai precisar articular isso.